Boa noite, queridos. A paz do Senhor para todos. Amém? A gente fica até sem saber o que fala depois de um testemunho desse. Até porque o que Deus tinha colocado no meu coração não deixa de ter uma relação. E justamente o que não se sobrepõe para poder unir o que a irmã falou ali, reforçar ainda mais, assim, na minha cabeça, pelo menos, queridos. São coisas que a gente não sabe. Estão no Senhor. Estão lá no coraçãozinho dele para a gente poder ir lá, revirar aquilo e tentar encontrar nessas respostas. Mas, na nossa caminhada, já começando a palavra de hoje, na nossa caminhada a gente não deixa de ter fases na vida da gente. A gente caminha e a gente supera as etapas da vida da gente. A gente vai caminhando e vai superando as etapas. E essa semana eu estava ouvindo um podcast e a pessoa falava assim: quando algum levante aparece na minha vida, eu começo a glorificar. E aí eu logo franzi a testa, né? Não entendi muito. Falei assim, como que é, né? Vamos ver onde que ele vai levar essa palavra, onde que ele vai levar isso. E ele começa a falar que a mulher dele também, a esposa dele, questionava ele. E ele falava assim, é uma nova fase. É uma nova etapa que está começando. É um novo levante porque eu passei e se levantou novamente. E eu vou vencer esse próximo e vou para a próxima. E quando se levantar o próximo, eu vou vencer e vou para a próxima. E é tudo lindo a gente falar isso. Até que isso vem de encontro à vida da gente, não é verdade? A irmã Ana que eu diga, né, querida? Mas são levantes que vêm porque a vitória já está sendo consumada. E dentro dessa caminhada, na semana passada, né, eu só ouvi isso que eu contei ontem, mas na semana passada Deus já vinha ministrando algumas coisas, diga-se de passagem. Eu já estava construindo algo no Senhor, o Senhor construindo algo em mim, na verdade, né? E eu não tinha olhado ainda que na programação era eu que trazia a palavra hoje. Ontem não, na quarta-feira à noite eu fui olhar uma programação para a gente poder fazer uma programação com a Soraya, e na hora que eu olhei, eu tomei um susto, falei assim, nossa, sou eu. Aí eu olhei para ele e falei assim, o senhor já sabia, né? Por isso que o senhor está revirando algumas coisas. Mas na semana passada foi uma semana conturbada aqui dentro. Foi uma semana conturbada porque a gente que vai caminhando com o Senhor, a gente pode se fazer de parvo, como diz os portugueses. No Brasil, a gente pode se fazer de bobo. Mas um dado momento a gente tem que bater de frente com a verdade. Num dado momento a gente tem que parar diante dela e fazer uma escolha. E diga-se de passagem, um grande desafio que eu tinha na minha vida, que caminhou do meu lado muito tempo, o que aconteceu? Ele voltou. Um grande desafio. Alguns questionamentos aqui dentro de mim voltaram. E foi uma semana muito intensa, muito intensa. Diga-se de passagem também que eu também já esperava que acontecesse, mas a gente nunca espera isso de uma forma que, tipo assim, vem que eu estou quente e estou te esperando. Não, a gente espera que, assim, olha, parece que isso já aconteceu em algum momento. Nossa, gente, isso já aconteceu em algum momento. Mas a gente fica ali assim, né? Será que vai ser diferente dessa vez? A gente tem isso, de não acreditar nos sinais que o Senhor vai dando para a gente. E começou a vir algumas coisas e eu tive que fazer uma escolha diante do Senhor. E eu falei assim, Deus, eu escolho o Senhor diante disso. E cheguei para esse problema e falei, a partir de hoje, você está sendo colocado de lado. Porque você já não é mais opção na minha vida. E a irmã Ana fez isso. Cada um de nós fazemos isso todos os dias, só não percebemos aonde Deus quer nos conduzir com isso. Mas o fato, irmãos,
o fato que isso tem um propósito gigantesco demais. Muito gigantesco. Por quê? A gente, né? A irmã Ana foi muito enfática, em alguns momentos ela citava que as pessoas apontam, eu não preciso de passar isso, e eu estou passando isso, e essa situação, dentro de cada um de nós tem um termômetrozinho, tem alguma coisa que é um nível, seja em qual área for, mas a gente olha para esse nível da nossa vida e olha para o nível da vida do irmão e fala, em mim é diferente, por que ele sempre o nível dele está mais alto? Por que sempre o meu nível está mais baixo? A gente sempre vai se comparar. Mas o fato, irmãos, é que quando aquele homem falou que quando as lutas vinham de encontro à vida dele, ele atendia um telefone, era alguma afronta, ele chegava em algum ambiente, era um não em relação a algum projeto que ele estava arquitetando ali para poder trabalhar no ministério dele, ou coisas desse tipo, ele glorificava o nome do Senhor porque ele já tinha entendido um algoritmo, digamos assim. Algoritmo o nosso amigo João vai poder falar isso com mais propriedade, não sei se tem mais alguém aí. Mas algoritmo é dentro da informática, são padrões que já vêm sendo estabelecidos e vão se confirmando, de forma que se vai tomar uma decisão ou chegar alguma informação por conta própria. E aquilo dentro de mim, e aquilo ia me confrontando, ele falando assim, isso vem acontecendo, e eu glorifico o nome do Senhor, porque dentro de mim eu sei, eu fui aprovado. Agora eu estou na próxima etapa. Eu estou na próxima etapa, de glória em glória, até ser luz perfeita. É assim ele dentro de nós. Mas, irmãos, não é fácil. E dentro desse não é fácil, a gente vai trazer um texto de Josué, no capítulo 11, aqui, para poder falar. Ele é no versículo 5, 6, o 20 e o 23. É porque o capítulo é grande, eu não quero ficar lendo. Os irmãos, por favor, que tiverem a curiosidade e quiserem complementar o que o Espírito Santo vai trazer para nós nessa noite, chegue em casa e leia, vai valer a pena, porque o texto é tremendo. O texto é tremendo, irmãos. E eu vou ler ali, ó. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, nessa mesma hora, eu darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. Porquanto do Senhor vinha que... irmão, vou ler aqui porque lá também falha, está manchado, eu não estou com dificuldade, desculpa. Porquanto o Senhor vinha o seu coração endurecer-se para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha só, era Josué fazendo, era Josué que estava liderando, mas o Senhor estava fazendo porque já tinha tido uma palavra que tinha sido estabelecida sobre a vida de Moisés. Amém? Assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu por herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos. E a terra repousou da guerra. De uma certa forma, esse texto, quem pegar o capítulo 11 e ler esse capítulo todo, ele vai ter muito a ver com o que a irmã Ana falou, do que as ponderações que eu fiz aqui sobre a minha vida, e que eu tenho certeza sobre a vida de cada um aqui, porque em algum momento a gente para e a gente questiona. Por quê? O que eu não entendi? Por que não é tão óbvio assim para mim? Porque tem coisas, irmãos, que quando não viram uma chave dentro da gente, não são tão óbvias. Né? Por exemplo, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, mas já digo-vos, escolhei a... Era óbvio? Se tinha a bênção e a maldição, era óbvio que eles escolhessem a bênção? A gente acha que é, mas não é. Porque se assim fosse, o Senhor não teria afirmado, escolhe a bênção.
Você sabe por que o Senhor, às vezes, tem que chancelar isso nos nossos corações e apontar para isso e ser forte em dizer, escolhe a bênção? É porque as bênçãos normalmente não vêm como a gente espera. Ontem, eu estava compartilhando coisas do coração com um irmão muito querido. E ele falava assim comigo, Anderson, e eu orava ao Senhor. E eu pedia que, confirma, cai um galho na minha cabeça. Confirma, que uma ave passe aqui e faça assim. Falei, caramba, você já colocou Deus dentro de uma caixinha? Quer dizer que se não cair um galho na tua cabeça, Deus não falou com você. Quer dizer que se não tiver um trovão, Deus não falou com você. Quer dizer que se ele for só Deus, só, entre aspas, muitas aspas, infinitas aspas. Quer dizer que se ele for o teu Deus, não é suficiente. Ele tem que fazer aquilo que você está esperando ainda. E a gente vai se perdendo. Porque não é do jeitinho que a gente espera, a gente já não acredita que era Deus. Imagina o que aconteceu com esse homem, Josué. Estamos no capítulo 11, quando as coisas começam a tomar um rumo. Só que, não sei, acredito que todos lembram, que quando eles estavam do outro lado ainda no deserto, do outro lado do Jordão, eles tiveram que mandar os espias lá para verificar. Eles já sabiam que tinha gigante lá. Inclusive, 10 morreram de medo. Na verdade, eles sabiam que tudo era bom. Mas o relatório deles, realmente, é terra que mana leite e mel. Mas os homens que estão lá são muito grandes. Não tem como a gente vencer. Deus te deu algo. Você olhou para aquilo que era de maior, o maior impedimento, se baseou sobre isso e desistiu. É por isso que eu falo muito que a gente precisa de conhecer as nossas verdades. Eu prego muito sobre isso e gosto sobre isso, e isso tem levado a minha vida para outros níveis. Você sabe por quê? Porque quando a gente sabe quem a gente é e quem nós escolhemos ser em Deus, porque isso é tua escolha. Deus não é nenhum desavisado que vai sair metendo os pés nas janelas, invadindo a vida de ninguém. Não é, irmão. Deus é aquele que anseia pela tua vida. Deus é aquele que olha para dentro de você, o coração dele queima, porque ele quer se relacionar com você. Deus é aquele que te chama para ser um com ele. Deus é aquele que estabelece princípios, sabe por quê? Porque ele nos ama. Imagina a gente falar sobre esse caminhar todo aqui, e esse homem, na hora que ele chegou diante daquele exército, irmãos, eu peguei 4 versículos, mas são 23 nesse capítulo. Esse é o último que fala que a terra repousou da guerra. Isso Deus já tinha prometido lá atrás, que a terra ia ser totalmente deles. Foi só na última parte do último versículo que foi consumado. Mas tem um porém. Quando isso tudo começa a acontecer, que eles chegam na beirada ali daquelas águas, junto às águas de Merom, a palavra de Deus fala que a quantidade de homens que tinham lá era como as areias da praia. Vocês têm noção? Tipo assim, o que a Bíblia está querendo dizer aqui é que eram incontáveis. É que não tinha como a gente estabelecer parâmetro. Simplesmente, a gente só, eu acho que ele, na humanidade dele, o que ele poderia ter feito é ter olhado para dentro de si e falado assim, não tem como. E a Bíblia foi enfática de que a situação era realmente essa. Eram tantos homens como a areia da praia. Quantas vezes o seu problema é assim para você? Quantas vezes Deus te prometeu alguma coisa e o primeiro levante que veio contra a sua vida, você desanimou? Só que Josué não foi assim. Porque já se vinha sendo construído algo na vida de Josué. Josué sabia quem ele era em Deus. Lá no início do livro de Josué, o povo falava com ele, nós vamos ser com você conforme fomos com Moisés, mas tem que ser assim, colocaram ele dentro. Né? No ser humano, para poder acreditar, precisa de colocar você dentro de uma forma.
Porque é mais fácil você ter alguém que se coloca dentro de uma forma do que você ter que se mover, do que você ter que caminhar em Deus. É muito mais fácil você apontar para uma pessoa e falar o que ela não tem e o que ela precisa ter, do que você começar a se mover em Deus e se posicionar em Deus. Esse homem se posicionou em Deus. E ele ouviu aquilo que o povo falou e ele fez o quê? Sabe o que ele fez, irmãos? Continuou cumprindo o chamado dele. De forma que quando eles passaram o Jordão, que o povo chegou do outro lado, a Bíblia é taxativa em dizer assim, e desse dia em diante, eles começaram a crer em Josué. Somente nesse dia, irmãos. Só o povo passou a acreditar nesse dia. Josué já acreditava em Deus, há muito tempo. Josué já era um com ele há muito tempo. Josué já vivia em intimidade com ele, conforme o Salmo 34 fala, que ele caminhava e enquanto ele caminhava, ele era guiado pelos olhos do Senhor, e era literalmente isso, irmãos. Era literalmente isso. Se a gente prestar atenção, nesse texto aqui fala, e o Senhor falou com Josué, não temas, ou seja, Josué chegou lá, na beirada daquele, imagino eu que devia ser um monte, que ele chegou e viu naquele vale ali, onde estava aquele ribeiro de água ali, e ele viu aquela quantidade de homem, e o Senhor falou com ele, ou seja, Deus estava com ele. A gente pegar e falar que o Senhor fala com ele dentro da Bíblia, parece que virou normal, irmãos. Parece que isso virou natural. Só que se está aqui é porque tem uma importância muito grande, ou seja, Deus estava com ele. Ele foi lá ver, ele foi confrontado pelo que ele via, mas Deus estava com ele. Está vendo esse problema que você está passando aí agora? Deus está com você. Está vendo como você está sendo afrontado aí agora diante de uma coisa que Deus te prometeu e você está duvidando? Pois é, Deus está com você. Está vendo que você colocou Deus diante de uma situação e você quer, Deus, eu só acredito que foi o Senhor que está fazendo, se o Senhor fizer assim, assim, assim. Mesmo assim Ele está com você. Você só precisa mudar a sua ótica. Você só precisa se importar em conhecer o coração dEle. Porque pensa em um Deus que está ardendo para se revelar para o povo dEle. Você sabe o que mede e o que mostra, denota para a gente a forma de Deus vir se apresentar e se mostrar para a gente? É a nossa capacidade de sentir fome dEle. É a nossa capacidade de arder pela presença dEle. De queimar, querer mais dEle. Da presença dEle chegar do teu lado e você ser consumido por essa presença dEle. Eu imagino que foi mais ou menos assim, queridos. Josué chegar ali e olhar para aquela situação como areia e o Senhor falar assim, está vendo? São muitos, não são? Mas nessa mesma hora, amanhã, você terá destruído tudo. 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 Tudo é seu. Como eu falei com Moisés. O que Deus te prometeu? Aonde você foi estabelecer isso nele? Porque tem uma coisa que é tremenda, irmãos. E Josué, ele é um cara formidável nisso. Porque quando eles atravessaram o Jordão, Deus falou que ele deveria estabelecer um altar em Gilgal, do outro lado. E ele perguntou para Deus, Deus, para quê? E Deus falou com ele, porque os teus filhos e os filhos dos teus filhos, quando passarem por aqui, eles não vão ter vivido isso que você viveu, mas eles vão perguntar, o que significa isso? E você vai falar para eles, o que significa? Que um belo dia, vínhamos ali, já não ia ter mais o maná, aquele rio estava transbordando de tão cheio que estava, mas a gente veio e quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas daquele rio, ele se abriu e ficou como se fosse uma represa, uma parede de água, e nós atravessamos por ela e chegamos aqui do outro lado, e Deus fez isso. Só que esse homem era um homem diferenciado.
era um homem que sabia, ele já tinha entendido em Deus como as coisas aconteciam. Nós, crentes, temos muitas dificuldades de entender em Deus como isso acontece. E eu falo nós, eu me coloco, porque na semana passada eu fui confrontado por essa palavra. Quando teve um grande levante na minha vida espiritual, eu optei por Deus, eu falei assim, eu já te identifiquei, eu sei do que você está, o que você veio causar dentro de mim, só que a minha escolha, você não é mais opção na minha vida. Você sabe por que eu falo que isso não era opção na vida de Josué olhar para trás? Porque aquele homem, quando passou, ele estabeleceu um altar, sabe aonde? Dentro do rio. Quem entende o que quem estabeleceu um altar dentro do rio? Para quê? Não estava cheio. Qual o objetivo de estabelecer em Gilgal, onde todas as pessoas estão passando? É fácil. Eles vão passar, vão olhar e vão ver, vão perguntar, e você vai ter oportunidade de falar. Só que o altar dentro do rio, é esse rio que está dentro de você aí, ó, te sucumbindo, trazendo madeira que bate contra a tua alma, sua alma fica arrepiada, não sabe o que fazer, trazendo pedra, trazendo lama no momento de cheia. No momento que você começa a sucumbir, ele começa a te afogar, ele começa a te deixar entorpecido, você não percebe o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer mais. Esse rio te confunde de tanto que ele te enche e começa a jorrar água suja de dentro de você. Mas Josué, ele já sabia do que acontecia. Josué, ele estava ligado no que acontecia no mundo espiritual. Ele vivia uma vida de relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus diz que quando Moisés ia para o templo, ia para as tendas para falar com Deus, quando Moisés saía, o que é que Josué fazia? Continuava lá. Mesmo do lado de fora. Ele não queria sair dali. Ele, assim como Moisés tinha a incumbência de direcionar o povo. Ele tinha a incumbência de ajudar Moisés, mas se Moisés não pedia, aonde que ele queria estar? Recebendo daquilo que Deus tinha falado, daquela presença, porque Deus nem falava com ele, mas somente da presença. Ele ficava ali do lado de fora, Moisés já tinha saído. Ele ficava ali do lado de fora, só percebendo todo aquele movimento de Deus dentro daquele lugar. Ele ia ouvindo o andar de Deus naquele lugar. Ele foi consolidando dentro dele a presença de um Deus que era real. Ele foi consolidando dentro dele de que ele servia um homem que bebia de Deus. E eu penso que para ele continuar ali, penso eu, que para ele continuar, algo de sobrenatural continuava a acontecer depois que Moisés saía. Porque ele ficava. Construir altar aonde ninguém vê é construir altar dentro da gente. Eu acho que foi isso que aquele homem de Deus falava essa semana, e eu ouvia quando ele falava que uma luta se levantava, ele já entendia e glorificava a Deus. Uau! A próxima fase, porque eu imagino que aquilo vinha com tanta força dentro dele, passando que tirava os entulhos que estavam, aquele altar lá, olha, já aconteceu isso, eu sei o que Deus fez. Eu sei o que Deus fez. Vivemos nos dias atuais, irmãos, tempo de uma coisa que é muito rápida, que é a internet. A gente falava de filme até década atrás. Hoje a gente fala de séries. Porque ninguém tem capacidade mais de sentar para assistir um filme de 1 hora. Ninguém consegue. E aí o diabo não brinca, ele desenvolveu logo a série. Só que a série, ela é mingar o tempo inteiro. No último minuto, buf, uma pessoa vai dar um tiro, quem morreu? Ei, caramba, vou ter que assistir o episódio 2. E aí vai o 3, vai o 4, vai o 5, na hora que vê a série acabou, e acabou rápido. Você perdeu um dia inteiro sem se alimentar do Senhor. Quantas vezes você começa a assistir algo ali no YouTube e o dedinho aqui do lado da tela, como que vai, irmãos? Aí você cansa de passar de 10 em 10 segundos, você mete o dedão lá embaixo na bolinha vermelha e
Vai lá para o final, ver se eu vou ouvir o que eu quero, porque até agora não tinha nada do que eu quero aqui. A gente não quer construir nada com o Senhor mais. A gente se cansou de construir com Ele. A gente se cansou de ver o que Deus está fazendo. A gente tem se cansado, a gente tem se distanciado dele, porque ele já não faz como a gente esperava mais. Já não é mais o mesmo Deus dos grandes homens do passado. Nós também não chegamos nem perto, muitas vezes, de ser como aqueles grandes homens do passado. Eu não faço apologia aqui, a gente tem que desistir, nada disso. O que eu falo para que a gente faça uma autoanálise. Porque quando Deus virou e falou isso para ele aqui, ele acreditava, ele não duvidou. E a palavra fala que, porquanto o Senhor via endurecendo o coração. Irmãos, eu sigo uma dinâmica toda meio bagunçada aqui no que se refere aqui à palavra, aqui, da forma que eu venho trazer. Mas nessa hora, eu acho que, porquanto o Senhor vinha endurecendo o coração para sair à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e logasse piedade e não tivesse piedade alguma. Sabe qual é o tema dessa palavra que Deus tem colocado no meu coração? Se prepare. Algumas guerras se levantam para você chancelar a vitória que Deus já te deu. Só se levantaram para que você ganhasse. Elas vêm, irmãos, só se levantam para vocês ganharem. Você sabe o que é isso? Você está passando um momento muito difícil agora, mas só está acontecendo porque Deus endureceu essa situação para que fosse confirmada sobre a sua vida algo que Ele tem. Se esses exércitos começassem a ouvir da história toda que vinha acontecendo, e eles tivessem um tempo ali de reafirmação de tudo que Deus já tinha feito, até eles atravessarem o Jordão, você acha que eles teriam ido? Não teriam, irmão. E endurece. Isso aconteceu no Egito também, das 10 pragas. No final era tudo assim, Deus endureceu o coração de Faraó. E pau, mais uma, mais uma. Não é que Deus não gosta, não. É porque nem o inimigo suporta quando Deus entra em ação a favor da sua vida. Ele não suporta ficar de pé, ele quer fugir. Só que tem coisas que você precisa de conquistar. Eles precisavam de conquistar. Você sabe por que eles precisavam de conquistar? Porque senão, no final, a terra não entraria em repouso. A terra não cessaria da guerra. Isso que está acontecendo na sua vida, que te visita todas as manhãs, não deixariam de existir. Como diz o Tales, né, que é um cantor, ele fala assim, e todo dia o pecado vem. Se não fosse assim, eles tornariam a vir todos os dias, todos os dias, todos os dias, até o dia que você conquista essa terra na sua vida. Até o dia que você mostra para esse pecado que vem se apresentar para você todos os dias, e ele se levanta diante de você, e você sopra a poeira que estava sobre aquele altar, dentro de você construído, em memória de tudo aquilo que Deus tem feito diante de você, e para você desfrutar. Então, é tempo da gente viver algo para poder cumprir as promessas de Deus na vida da gente. É tempo da gente estar conectado com o que Deus está fazendo. É tempo de entregar para Ele a nossa confiança. Eu imagino que mesmo diante daquilo tudo, eu acho que Josué deve ter dado um frio no estômago dele ali de olhar para aquela situação. E o Senhor, quando percebeu aquilo, logo falou, olha, não fique com medo não, porque nesse mesmo horário amanhã, todos já terão sido destruídos. Amém? E Deus alerta isso como forma de cuidado. Eles já sabiam o tempo inteiro, irmãos. Eles já sabiam o tempo inteiro que a terra que eles entrariam era uma terra de gigantes, era uma terra de exército, era uma terra que existia cidades fortificadas.
Por isso que é importante a gente estabelecer com Deus tempo de comunhão, tempo de vida com Ele. Porque quando Josué foi até aquele lugar para ver os exércitos, Deus estava com ele e não foi à toa. Quando você está passando um período de provação muito difícil, você está pensando em desfalecer, você vai por aquele lugar, e você, no seu quarto, e fecha a porta. E é ali no secreto que Ele te vê. E Ele te vê, Ele conhece, e você fala com Ele. E Ele fala, olha, realmente, Anderson, vai ter aqueles exércitos que vêm mesmo. Fica firme, fica firme. Calma, fica firme, porque isso vai passar. Nós estamos construindo um novo no Senhor. E nós queremos construir algo muito novo no Senhor. Amém? Quem quer construir algo novo no Senhor? Quem quer construir dentro de si altares que todos os dias que o pecado vir te visitar e que a dúvida vier te visitar, você tenha eles dentro de vocês, vivo e fumegando para o Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço que o Senhor revire a vida de vocês, até que vocês encontrem cada altar que já foi estabelecido dentro de vocês. As guerras nos tornam duros muitas vezes, incompreendidos, incompreensíveis, mas para ser sincero, e a gente esquece de olhar para dentro de nós. Só que tudo que Deus fez está gravado dentro de você. Não é à toa que esse mundo vem construindo algo muito rápido, muito descontínuo. Se você começa a ler um assunto, daqui a pouquinho tem um novo link para um outro assunto, e você começa a se perder. No final, você não sabe nem para que você acessou aquele site ali mais. E a gente acha que está detonando, não coloca nada em prática, não vive nada do que Deus tem. E a gente acha que está abalando o mundo, tem muito conhecimento. Por isso que Deus sempre nos direciona para construir algo nele, e o algo que a gente tem que construir nele não é superficial dessa forma, é algo profundo nele. Amém? Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Tu és um Deus que sonda a nossa capacidade de entendimento, ó Pai, e nos aumenta a perspectiva da nossa visão. Porque o Senhor quer que vejamos além do que vivemos hoje. Porque Tu és um Deus que nos propõe uma vida de profundidade no Senhor, uma vida de interação, uma vida onde podemos nos relacionar contigo, porque o Senhor está ali para se relacionar conosco. O Senhor sempre teve propósito de se relacionar conosco. O Senhor sempre quis contar de quem o Senhor é. O Senhor sempre quis falar para cada um de nós quem o Senhor é, e o que o Senhor faz, e por que o Senhor faz. Porque isso é relacionamento, Deus. Quantas vezes não vivemos no Senhor aquilo que mesmo nós sonhamos, ó Deus, porque não temos tempo para o Senhor. Porque não temos tempo para construir algo no Senhor. Nos perdemos na nossa caminhada, ó Deus. Mas hoje é tempo de voltar. Mas hoje é tempo de entender que aquilo que o Senhor tem é profundo, que aquilo que o Senhor tem, Ele tem um alcance enorme dentro de nós, o suficiente para mudar a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de mostrar do Senhor para as pessoas que precisam. Quantas vezes queremos ensinar o Senhor a falar sobre o Teu amor? Quantas vezes queremos ensinar para o Senhor o que é amor? Quantas vezes queremos ensinar para o Senhor o jeito certo de fazer para atender a minha demanda? Quantas vezes eu quero dizer para o Senhor que não é desse jeito, Deus? O Senhor não está entendendo nada. O Senhor não está percebendo nada do que está acontecendo aqui. Eu quero o novo do Senhor da minha vida. É tempo, Senhor, de conhecermos o Senhor assim como somos conhecidos. É tempo de vivermos aquilo que o Senhor tem proposto, ó Pai. Porque da mesma forma que olhamos, ó Pai, para o espelho, é assim que o Senhor quer que nós te conhecemos também. Que olhamos para o Senhor e vejamos quem o Senhor é.
também precisamos de nos ver como o Senhor nos vê. Ajuda-nos nessa caminhada de consolidação da nossa caminhada. Ajuda, Senhor, nessa fase de construção. Ajuda nessa fase de estabelecimento de fundamentos em Ti, ó Pai. Porque Te amamos e queremos viver o Senhor. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus.